pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso bloco número 3. Bom, dentro da minha estrutura, né, de montagem dos blocos da contabilidade, julguei importante, julguei interessante falarmos inicialmente de um CPC, né, que não é uma norma específica, não é um pronunciamento contábil específico, a nenhum item de ativo, de passivo, nada disso. A gente vai falar agora sobre a estrutura conceitual. Como eu comentei com vocês no bloco anterior, o Brasil passou por um processo de convergência das normas brasileiras às normas internacionais de contabilidade. Nesse sentido, o Brasil precisou elaborar, publicar um documento que seria um grande documento de um arcabouço conceitual, que reúne um conjunto de conceitos que deveriam ser seguidos por todas as entidades que vão elaborar as demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais de contabilidade. E esse documento se chama Estrutura Conceitual. Como nós comentamos lá atrás, é um pronunciamento contábil, né, que é uma tradução das normas internacionais de contabilidade, mas não tem força de lei. Tá? Então, no Brasil, tem uma ANBC que fala de estrutura conceitual. Então, a gente vai abordar aqui esse CPC, que é um pronunciamento técnico, tá? Que basicamente trata dos conceitos gerais, né, que a empresa precisa ter, uma entidade, para fins de elaboração das suas informações contábeis e financeiras. Então, fundamental. Inicialmente, vamos falar dos princípios contábeis, né, e a gente vai tentar entender como os princípios contábeis agora se adequam a esse grande documento que é chamado de estrutura conceitual. Legal? E a gente vai dividi-lo em duas partes, porque na verdade é um tema que tem bastante assunto e cai com bastante frequência em prova. Dificilmente vocês vão ver uma prova que tenha contabilidade, que não tenha alguma questão que envolva a estrutura conceitual. Legal? Bacana? Então vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Bom, inicialmente, antes de a gente falar efetivamente de estrutura conceitual, eu preciso falar dos princípios contábeis. Nós falamos lá atrás que a contabilidade é uma ciência social. Por quê? Porque ela reúne um conjunto de princípios e porque, na verdade, ela gera informação para uma toda a sociedade. Os princípios contábeis, inicialmente, estavam previstos na Resolução 750 de 1993, que foi publicada pelo CFC. Quais são os principais princípios contábeis? Lembrando que o princípio contábil ou os princípios contábeis eles não são revogados, né? A resolução é revogada, mas eles são imutáveis. Tá? Princípio da entidade. O que é o princípio da entidade? Parece ser óbvio, mas a maioria das empresas não faz isso, né? A empresa, a pessoa jurídica, o recurso da pessoa jurídica é diferente do recurso dos sócios. Eu, Anderson Fumax, tenho uma empresa no meu nome, chamada de AF Treinamento. É uma empresa que a gente criou com o objetivo de gerar treinamentos. Emitimos notas fiscais e tudo mais. Os recursos que por ali transitam não pertencem a mim, pertencem à empresa. Então eu não posso confundir os recursos que entram na minha empresa com o recurso que entra na minha conta pessoal. A gente sabe que na prática, né, isso não é tão, vamos dizer assim, tão aplicado na prática, né? As pessoas acabam confundindo, pagando colégio de filho com o valor da empresa e tudo mais, né? Então, ou seja, o princípio da entidade diz que o patrimônio da entidade não pode se confundir com o patrimônio dos sócios, porque patrimônio do sócio como pessoa física é uma coisa e patrimônio da pessoa jurídica é diferente, tá? Princípio da continuidade. Presume-se que a entidade continuará em operação. Inclusive, esse princípio aqui a gente vai falar muito sobre ele, porque na verdade espera-se que uma empresa, ao iniciar suas atividades operacionais, ela não queira se desfazer, não queira entrar em descontinuidade, porque não parece ser óbvio, né, que uma empresa abra suas portas hoje, né, para poder fechar daqui a 6 meses. Então, o que acontece? Eu tenho recursos de longo prazo para receber, eu tenho recursos de longo prazo para pagar, então não me parece ser óbvio iniciar as minhas atividades pensando em fechar as minhas operações. Claro, evidente que existem algumas entidades que têm essa característica, que são as sociedades com propósito específico, as SPS. Elas funcionam com um período de início, meio e fim, mas de uma maneira geral as entidades não. Então presume-se que ela vai continuar em operação. Princípio da oportunidade. As informações deverão ser apresentadas de forma íntegra e tempestivas. Tempestivas tem a ver com tempo, né? Integralidade tem relação com a sua fidedignidade.
registro pelo valor original. Normalmente as informações contábeis, pelo menos no que tange ao universo de entrada das informações, são registradas por meio do custo histórico, né? Ou seja, custo de aquisição ou de produção. Mas a gente já falar um pouco sobre esse princípio aqui, que ele acaba não sendo aplicável nos dias atuais em muitas situações. Princípio da atualização monetária. Esse princípio já havia sido revogado em 2010, né, a partir de uma resolução 1282 de 2010. O que consiste o princípio da atualização monetária? Qual é a lógica aqui? Se eu tenho um país que tem uma inflação, por exemplo, acumulada no triênio de 100% ao longo de 3 anos, cara, aquela moeda não está valendo mais nada. Então eu preciso atualizar os valores monetários dos seus ativos e passivos para poder fazer comparação, né, em relação aos valores atuais. Então, ou seja, o princípio de atualização monetária baseia-se no reconhecimento dos efeitos de alteração do poder aquisitivo da moeda, caso a inflação acumulada no triênio seja superior a 100%. Como no Brasil isso, graças a Deus, né, não existe mais, né, foi revogado em 2010. Só que teremos que ficar de olho, né? Não acontece mais, mas essa inflação está bem alta aí em relação aos anos que antecederam, né? Princípio da competência, que eu comentei com vocês lá atrás, ó. Os fatos são registrados no momento em que efetivamente ocorre, independentemente do recebimento, independentemente do pagamento. Então a contabilidade precisa ser registrada com base no regime de competência. Ah, comprei a prazo, registrei. Vendi a prazo, registrei. Reconheci a despesa, mas não paguei, registrei. Legal? Bacana? Tá? E princípio da prudência. Qual é a lógica desse princípio aqui? Normalmente, a contabilidade ela precisa ser imparcial. Ela não pode dar viés. Quem for registrar a contabilidade não pode ter um viés, mas precisa ser conservador. Tá? Por que eu sou conservador? Se eu tenho duas opções, duas possibilidades de registro, principalmente quando envolve provisões, claro que a provisão, a gente vai falar sobre isso mais à frente, a provisão é uma estimativa. Então, ou seja, se eu tenho dois cenários a serem avaliados, sugere-se, isso não é dar viés, tá? Mas sugere-se que você adote maior cautela. Então, no passivo, sugere-se que você, entre duas opções de igual a probabilidade de acontecer, ou você faz uma média, né? Se você achar que a média não é adequada, você vai fazer com a mais conservadora, então o passivo mais alto. E para ativo, se falar de recebimento, o ativo mais baixo, por conservadorismo, por prudência. Legal? Mas existe uma discussão aqui em relação à prudência e em relação à neutralidade, né? Então, esse princípio ele já saiu, já voltou, hoje em dia ele ainda existe. Tá? Bom, desculpa aqui, deixa eu voltar. Bom, então como o Brasil passou por um processo de convergência das normas brasileiras às normas internacionais, né, tornou-se fundamental um estudo profundo, doutrinário, sobre a estrutura para a elaboração das demonstrações contábeis no país. Tá? Então, a resolução 1121 de 2008 aprovou a estrutura, né, conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis no Brasil. Então, esse documento passou a ser o documento principal de norte para todos aqueles que vão elaborar e vão interpretar as informações contábeis, né, de acordo com as normas internacionais. Em 2011, a resolução passou a ser intitulada NBC, virou uma norma com força de lei, né, e equivalente ao CPC 00. Lembra que eu falei que o CPC é o pronunciamento técnico e a NBC é a norma. Basicamente são os mesmos textos ali. Em 2016, o CFC revogou as resoluções 750 e 93, ó, e, obviamente, né, a de atualização monetária que já tinha sido revogada. Agora, a pergunta não quer calar. Pô, pessoal, se o CFC revogou a resolução 750, então significa que os princípios contábeis acabaram, né? Não acabaram. Princípios são imutáveis. Pensa num princípio seu. Quais são os seus princípios, seus valores? Né? Eles não existem mais? Né? Só se você mudou de emprego, se você mudou de casa, casou com uma outra mulher? Ou seja, seus princípios são imutáveis, da mesma forma a contabilidade. Tá? Por quê? Porque, na verdade, esses princípios estão implicitamente, ou alguns explicitamente, dentro da estrutura conceitual. Legal? Que a gente vai falar a partir de agora aqui. Atualmente, esse CPC já está na sua segunda revisão, de tempos em tempos,
né, os pronunciamentos contábeis e as normas são revisadas. Então, houve uma publicação nova no final de 2019, perfeito? Então, a estrutura conceitual já foi revisada 2 vezes aqui e, obviamente, o que a gente vai mostrar para vocês é a mais atual. Legal? Bacana? Bom, então, o que é a estrutura conceitual? Conjunto de princípios, conjunto de conceitos, né, que estabelecem, né, e fundamentam a preparação e a apresentação da demonstração contábil destinada a usuários externos. Pô, calma aí, Anderson. Você falou que eu tenho diversos usuários da informação contábil, internos e externos. Sim, sem dúvida alguma. Só que acontece, as normas contábeis, quando elas são elaboradas, elas não têm uma obrigação de atender a todo o universo de usuários da informação contábil. Não tem. Acabam atendendo. Só que para fins de registro, para fins de contabilização, para fins de norma, necessariamente, né, a informação contábil é destinada inicialmente para produzir informações para usuários externos. Por que usuários externos? Porque são esses caras que colocam o dinheiro na empresa. Acionista, investidor, banco, né, ou qualquer pessoa que fornece recursos para a entidade. Então, sem dúvida alguma, os usuários externos são chamados de usuários primários da informação contábil. Não significa que essa informação contábil não possa ser útil para outras pessoas, beleza? Uma coisa, outra coisa. Então, a estrutura conceitual, muito importante para a contabilidade, pois serve como arcabouço para a elaboração das novas normas de contabilidade e base de suporte para a contabilização de transações ou eventos não cobertos por alguma norma. Então, em tese aqui, né, sugere-se que as novas normas de contabilidade precisam estar aderentes à estrutura conceitual. A estrutura conceitual não é uma norma específica aqui, ó. Ela não é, vou botar aqui, ó. Eu vou passar aqui, depois eu volto, tá? A estrutura conceitual não é um pronunciamento técnico propriamente dito. Quando eu falo isso, ela não trata especialmente de estoque, não trata especialmente de imobilizado, não trata especialmente sobre provisões, não é uma norma técnica, não é um pronunciamento contábil técnico, é uma norma geral, que estabelece princípios, conceitos. Tá? Ou seja, então, se houver qualquer conflito dessa estrutura conceitual com uma norma técnica, vale para aquele assunto a norma técnica. Se houver conflito, por exemplo, do CPC 16, que deixa eu falar mais à frente, que trata de estoques, em relação a um conceito macro de ativo que está no CPC 00, se eu estiver falando de estoques, vai valer o CPC 16 e não o CPC 00, ok? A ideia é que tenha o quanto menos conflito possível, né? Porque, na verdade, a ideia é que você produza normas específicas com base nesses conceitos gerais. Legal? Bacana? Tá? Bom, e quais são, então, aqui os objetivos da estrutura conceitual? Né? Quais são as finalidades da estrutura conceitual? Auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade, né? Auxiliar os responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, né? Para padronizar as informações contábeis de acordo com as normas internacionais de contabilidade e auxiliar, obviamente, os usuários da informação contábil, auxiliar quem vai ler, quem vai interpretar, quem vai utilizar aquela informação. Então, ou seja, padronizar é tudo, porque facilita quem prepara, quem elabora, quem publica e quem lê, e quem precisa interpretar. Legal aqui? Tá? Então essa é a lógica da estrutura conceitual. Show de bola? Beleza? Seguindo o fluxo. Comentei aqui que essa estrutura conceitual não se trata de uma norma específica, não trata de nenhum tema individual. Então, se houver conflito entre a estrutura conceitual e um tema individual, vai valer o tema individual para aquele assunto específico. Legal? Bom, o objetivo do relatório financeiro. Né? Quando eu falo de relatório financeiro, eu estou falando de demonstrações contábeis e outros relatórios contábeis de propósito geral, chamado de RCPGs. Tá? Então, o que acontece? Lá fora, a nomenclatura não é demonstração contábil, é demonstração financeira. Tá? Então, o objetivo do relatório financeiro, para fins gerais, é fornecer informações financeiras sobre a entidade, que reporta que sejam úteis para investidores, credores
por empréstimos e outros credores. Então, de novo, a estrutura conceitual, quando ela é pensada para usuários externos, investidor, usuário externo. Credores por empréstimos e outros credores são usuários externos. Legal? Agora, podem ser úteis para outras pessoas no processo de tomar decisão? Sim. Nada impede que o funcionário utilize essa informação, que o administrador utilize essa informação, mas não é o usuário primário da informação contábil. Legal? Tá? Então, essas decisões que podem ser tomadas através da demonstração contábil envolve comprar, vender, manter instrumentos de patrimônio de dívida. Ou seja, será que aquele investidor vai continuar comprando ações? Ele quer vender aquelas ações, vai manter essas ações lá? Conceder, liquidar empréstimos ou formas de crédito? Será que o banco vai continuar emprestando dinheiro? Ou se ele vai conceder novos empréstimos, como é que vai ser a minha política de concessão de empréstimo? Exercer direitos de votar ou de outro modo influenciar atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos? Será que eu, como acionista principal, eu posso usufruir dessa minha prerrogativa para tomar decisões dentro da empresa? Então, são objetivos aí, da informação contábil previsto pela estrutura conceitual. Bom, então, cumpre destacar que usuários primários individuais têm necessidades e desejos de informação diferentes e possivelmente conflitantes. Então, quando a informação contábil é gerada para atender a esses usuários, ela não destina a informação só para investidor, só para o banco. Ela quer atender a usuários, mas ela sabe que as necessidades são diferentes ou até mesmo conflitantes. Então, olha só, como eu comentei, quando se desenvolve os pronunciamentos contábeis, principalmente a estrutura conceitual, busca-se fornecer um conjunto de informações que atenda às necessidades do maior número de principais usuários. Ou seja, ele não é publicado ou pensado para favorecer só investidor, ou só banco, ou só governo. Ele pensa no montante, mas, sem dúvida, o foco são os usuários externos. Tá? Então, contudo, concentrar-se em necessidades de informação ordinárias não impede que a entidade que reporta inclua informações adicionais que sejam mais úteis para um subconjunto específico de principais usuários. Então, ou seja, quando elabora as demonstrações contábeis, presume-se que ela pretenda atender ao maior número de usuários possíveis. Só que eu posso ter um conjunto de usuários específicos que podem precisar de informações adicionais. Nada impede que a empresa gere essa informação. Ok para vocês? Tá? Mas quando ela é feita com o intuito de atender o maior número possível, principalmente os usuários externos. Legal? Bacana? Quais são os outros aspectos, por isso que a gente dividiu aqui o CPC 00 em dois, que são discutidos na estrutura conceitual? As características qualitativas de informação financeira, que a gente vai falar daqui a pouquinho, isso cai em quase todas as provas. A restrição de custos sobre tais informações, conceito da entidade que reporta a informação contábil, elementos das demonstrações contábeis, essa parte que talvez é a mais importante, ou uma das mais importantes deste bloco, que vai tratar do conceito de ativo, de passivo, de patrimônio líquido, de receita, de despesa, reconhecimento e desreconhecimento. Então, esse assunto, inclusive, foi incluído nessa nova revisão. O que é reconhecer um elemento contábil, o que é desreconhecer um elemento contábil, mensuração dos elementos contábeis, também muito importante esse tema aqui, apresentação e divulgação, também decorre do objetivo. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento,
que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.